O problema é que tem mais 5 candidatos também, porque atualmente são 6 planetas anões. Plutão é apenas um deles. Então, se Plutão voltar a ser planeta, provavelmente os outros 5 também vão entrar com os mesmos direitos políticos e querendo ser também planetas. Bom, 10 bilhões de quilômetros. Se nos aproximarmos um pouco mais, a 1 bilhão de quilômetros, você estaria agora vendo a órbita dos planetas internos, do grupo interno. Ou seja, a primeira, Mercúrio, depois a segunda tem Vênus, azul é da Terra, vermelho é Marte, e aquela amarela que vocês estão vendo um pedaço é por onde passa o planeta Júpiter, desculpe-me. Chegar mais perto um pouquinho, agora cerca de 100 milhões de quilômetros, você estaria vendo por onde passa o planeta Terra. Infelizmente, a 100 milhões de quilômetros não dá para ver o planeta Terra, porque o planeta Terra é um cisquinho no céu. Não dá para a gente ver, muito pequeno. Então você teria que chegar mais perto um pouco. Para chegarmos mais próximos, a cerca de 10 milhões de quilômetros, você estaria vendo um pequeno pontinho branco lá no céu, que seria o nosso planeta Terra. Todo esse planetão que a gente tem aqui. É esse pequeno pontinho. Mas se chegarmos mais próximos um pouco, a 1 milhão de quilômetros, daí você percebe que esse pontinho é ligeiramente azulado. E aquela elipse em volta branca é a órbita da Lua. Se chegarmos mais próximos um pouco, cerca de 100 mil quilômetros, você estaria vendo a Terra. Agora já dá para ver um pouquinho mais, né? Dá para ver as nuvens. Se chegarmos mais perto um pouquinho, agora 10 mil quilômetros, já dá até para ver umas regiões meio conhecidas. Assim, uma coisa não é mais tão estranha. Vocês estão vendo ali o nosso querido Brasil, pelo menos a América do Sul já dá para ver o Brasil. Se eu chegar mais perto um pouquinho, a 1000 quilômetros mais ou menos, daria até para a gente ver um pouco do estado de São Paulo. Eu queria trazê-los aqui, eu achei no mapa, mas a resolução não é boa. O Google Earth ainda não está tão bom quanto o que a gente queria. Mas tem muita coisa que dá para fazer, então vou levá-los para um outro lugar. Se eu chegar mais perto um pouquinho, agora 100 quilômetros mais ou menos de altitude, daria para você ver a região de Campinas. Não é tão longe daqui não, tem muita gente que já sabe, pertinho de casa. Chegar mais perto um pouquinho, a 10 quilômetros de altitude, daria para você ver a cidade onde eu moro, que é a cidade de Limeira. Não é tão longe assim daqui não, 276 quilômetros. Se eu chegar mais perto um pouquinho, a 1 quilômetro de altitude, dá inclusive para ver uma área específica da cidade de Limeira. Eu não levei para minha casa porque eu quero ter certeza que eu guardo minha privacidade. Então estou levando para um outro lugar aí, para ninguém saber onde é que eu moro. Mas a 1 quilômetro de altitude, estaria numa região ali da cidade de Limeira, perto de uma avenida chamada Fabrício Vanpré, e tem uma escola, exatamente, uma escola muito interessante que uma das minhas filhas estudou lá. A 100 metros você estaria vendo o topo dessa escola, algumas coisas assim. Se você chegar um pouquinho mais perto agora, 10 metros, dá inclusive para você começar a ver o topo das árvores. E se você chegar um pouquinho mais perto, a 1 metro, daria para você começar a ver inclusive alguns detalhes de folhas e galhos, que é muito interessante. E se você chegar mais perto um pouquinho, uns 10 centímetros mais ou menos, daria até para você ver as folhas assim com um pouco mais de detalhes. E chegarmos um pouco mais perto, ou seja, 1 centímetro, você consegue perceber que essa folha tem até algumas nervuras. Muito impressionante. Se chegar mais perto um pouquinho, você vai perceber que essa folha está cheia de detalhes. A superfície dela não é simplesmente tão lisa quanto que a gente pensou. Se chegarmos agora a 1/10 de milímetro, você vai perceber que essa folha, a superfície dela, está cheia de células. Mas se chegarmos um pouco mais perto, a 1/100 de milímetro, você vai perceber que essas células, inclusive, têm núcleos. Tem alguma coisa dentro dela. Então você chega mais perto um pouquinho. A 1/1000 de milímetro, você conseguiria ver um único núcleo de uma única célula. E você já ficaria, assim, impressionado com a complexidade. Mas como a gente não quer parar, quer chegar mais perto um pouquinho, você iria para 1/10 de 1/1000 de milímetro. Daí você veria esse negócio todo embolado ali dentro, que é o que nós chamamos de cromatina. Está dentro do núcleo de uma célula. Mas se eu puder olhar um pedacinho específico da cromatina, chegar mais perto um pouquinho, a 1/100 de milésimo de 1 milímetro, estaria vendo praticamente o DNA todo enrolado lá dentro. Você fala, nossa, tem todo um código aí dentro. Um dos códigos mais complexos que o ser humano conhece. Daí você vai olhar esses pedacinhos para ver como é que esse código é montado, você vai perceber que os pedacinhos deles são praticamente nucleotídeos.
bem pequenininhos do DNA. Você dá uma olhadinha nesses nucleotídeos ali, mas daí já estamos a 1/1000 de 1/1000 de 1 milímetro. De repente você fala, não, vou dar uma olhadinha mais de perto para ver o que tem ali dentro. Então você chega um pouquinho mais perto, você fala, agora eu fui para o espaço. Não. Essa é a nuvem externa de elétrons de um único átomo de carbono. Agora é muito fascinante porque você está praticamente a 1 angstrom, ou 100 picômetros. Você fala, nossa, nunca ouvi falar desse negócio. Picômetro dá uma picada. Não, é uma distância muito pequenininha, 1/1000 praticamente de 1/1000 de 1/1000 de 1 milímetro. Um negócio assim, extremamente pequeno, mas extremamente grande ainda. Porque dá para a gente chegar mais perto um pouquinho. Então, se você chegar mais perto um pouquinho, você começa a olhar e fala, isso daí está parecendo aquilo que você mostrou agora de pouco que era o céu. Mas está aí a nuvem interna dos elétrons de um único átomo de carbono. O negócio é que o núcleo do átomo é tão pequeno que ele ainda não seria visível. É muito pequenininho. E o núcleo é o que mantém o pacote todo funcionando. Então você teria que chegar mais perto um pouquinho. Estamos a 10 picômetros. A 1 picômetro, ou seja, a 1/1000 de 1/1000 de 1/1000 de 1 milímetro, daí você veria um pequeno pontinho branco. Isso é o que nós chamamos de núcleo. Mas não daria para você ver muitos detalhes, então você precisaria chegar mais perto um pouquinho. Daí a 1/10 disso, você estaria vendo que parece um negócio como se fossem umas pequenas bolas, todas agrupadas. Daí você iria descobrir que essas pequenas bolas, entre aspas, seriam os prótons e os nêutrons. Mas para observá-los melhor, você precisa chegar mais perto um pouquinho. Então, você dá uma olhadinha, a 10 fermis de distância dessa superfície, estaria olhando praticamente o núcleo de um átomo de carbono. Se você chegar mais perto um pouquinho, daí você estaria vendo praticamente a superfície de um átomo de carbono. Nós não sabemos o que tem lá, mas dá para chegar mais perto um pouquinho ainda. E se você der mais uma esticadinha, você iria parar nos quarks. Vocês acreditam que tem gente que me diz que tudo isso é fruto do acaso? Surgiu assim espontaneamente. Eu digo para esse pessoal, vocês têm muita fé. Imagina de uma grande explosão produzir tudo isso. Se essa é a técnica, é simples. Vamos começar explodindo as coisas por aí que a gente conserta o planeta. Congresso está ruim, a gente explode o Congresso, vai ter um monte de gente boa lá. O país está ruim, a gente explode o país, vai ter um monte de gente boa. Muda o país. Eu costumo brincar, mas eu estou cortando um pouco disso, porque outro dia uma pessoa falou assim, não fica dando ideias. Eu falei assim, se o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, usa o processo evolutivo, explode. Com o passar do tempo eles melhoram. Qual a perspectiva? Qual a origem de todas essas coisas? Se você estiver na ponte, você sabe a resposta. Se você estiver embaixo da ponte, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Aqueles que estão na ponte sabem, está escrito em Apocalipse. E quando usar essa expressão estar na ponte, significa estar andando no Espírito, porque uma das funções do Espírito, do trabalho dele na nossa vida, é de nos conduzir a toda a verdade. Seja ela espiritual, seja ela científica. Ele há de nos conduzir a toda a verdade. É interessante porque quando nós lemos todo esse negócio, vemos todo esse negócio, a conclusão que nós chegamos é o que a Bíblia diz. Tu, Senhor Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu acho interessante porque muitas vezes, quando nós recebemos a informação, nós apenas assimilamos a informação como se ela fosse a verdade, sem avaliarmos se na verdade ela é a verdade. Então eu gostaria de apenas colocar mais um pensamento para nós podermos refletir a respeito. Quando nós estamos nessa ponte, nesse caminhar, nós mudamos também o nosso entendimento. Existe uma maneira diferente de podermos pensar. Gostaria de deixar algo para você pensar de hoje para amanhã. Não precisa dar resposta agora.
As pessoas nos dizem que todas as religiões são iguais. Eu gostaria de ouvir amanhã você provar o contrário, sem usar a Bíblia. Eu já ouvi dizer que Jesus é um grande homem sábio. Prova que ele não é só isso. Deus nos leva a conhecermos e a mudarmos a nossa maneira de pensar, de raciocinar. Então amanhã à tarde eu vou tratar dessas duas. Mas para termos uma pequena noção, a Bíblia é um livro fascinante. Numa extremidade da ponte, como mencionei, Jesus veio para conectar ser humano com Deus. A terra